Olá, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e vejo o que preparamos para a edição de hoje. Produtor das matas de Minas deixa a profissão de caminhoneiro para trabalhar com a produção de cafés especiais. Eu voltei para casa, eu vi que tinha como a gente mudar, que tinha outro caminho bacana para a gente seguir, que estava crescendo demais a região, e se a região estava indo por esse caminho, por que eu não? A nossa equipe visitou 5 estados brasileiros para entender como a ciência ajuda na prevenção de pragas e doenças na lavoura de soja. O tratamento de sementes é um seguro que dá condição para que essas plantas tenham um bom desenvolvimento inicial. No quadro especial, eu vou te contar qual o segredo da Serra da Mantiqueira. É um terroir perfeito, clima, solo, planta e principalmente pessoas. E a crise na suinocultura deixa pecuaristas em alerta. Vai demorar um pouquinho para a gente ver a suinocultura voltando aos eixos. O segundo semestre tende a ser um pouquinho melhor, mas de qualquer maneira é um ano difícil, principalmente para o suinocultor independente aqui na região sul. A gente abre a edição de hoje falando sobre a crise na suinocultura que deve perdurar até o segundo semestre. Especialista de mercado explica a situação difícil dos produtores do setor. Acompanhe. Desde o início do ano, a suinocultura brasileira está em crise, com margens apertadas e um cenário complicado no mercado. Os custos de nutrição animal também colocaram o produtor em situação difícil. Este ano já foi marcado também pelos piores preços pagos aos produtores. E diante da pior relação de troca do suíno vivo em comparação com o preço dos insumos, o consultor de mercado Fernando Iglesias destaca o que realmente é o problema da suinocultura brasileira atualmente. Os custos de nutrição animal geraram uma grande pressão sobre as margens, mas o maior problema da suinocultura brasileira é um mercado sobreofertado. Há muito volume de oferta no mercado nesse segmento. Fizeram muitos investimentos lá em 2020, quando a margem era muito positiva, em função de um forte ritmo de exportação. Hoje essa exportação não é tão boa assim, não é tão positiva. Preços médios da carne suína no mercado internacional despencaram, derreteram, foram ladeira abaixo. Então isso acaba pesando nessa formação de receitas. Os preços da carne suína ao mercado internacional, que caíram muito, também colaboraram para essa crise. E apesar de uma recente reação no último mês nos preços, o consultor destaca que a recuperação real só vem em 2023. 2022 vai ser um ano muito difícil para o setor, pensando que basicamente aí, além dos custos, o processo de correção da curva de oferta é mais lento por se tratar de uma atividade de ciclo longo. Demora para a suinocultura traduzir as mudanças no quadro de oferta, diferente do que acontece na avicultura. A avicultura, por possuir um ciclo mais curto, consegue corrigir a rota, se ajustar a situações de estrutura de custo inflacionada, se ajustar a quadros de demanda com maior facilidade. A suinocultura e a bovinocultura não tem isso, porque são atividades de ciclo mais alongado. Então demora para a gente ver a correção da oferta, a correção da produção, para se adequar a um cenário desafiador como é esse que foi imposto pelo mercado em 2022. E na tentativa de ajudar o suinocultor, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitou ao Ministério da Economia uma linha de crédito com condição especial para esses produtores. A linha para retenção de matrizes estaria vinculada às operações de custeio, porém com uma dilatação do prazo de carência de 12 meses para 24. No entanto, mesmo com essas movimentações, Fernando lembra que vai demorar um pouquinho para o setor voltar aos eixos. O segundo semestre deve ser um pouco melhor, mas sem recuperação efetiva. Vai demorar um pouquinho para a gente ver a suinocultura voltando aos eixos. O segundo semestre tende a ser um pouquinho melhor, mas de qualquer maneira é um ano difícil, principalmente para o suinocultor independente aqui na região sul. E vamos aproveitar e trazer as informações sobre a previsão do tempo com a Amanda Souza. Olá, Luísa! Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas se espalhando pela região sudeste do Brasil, associadas a uma frente fria que vem avançando durante esse final de semana. Ainda há possibilidade de chuva, até com acumulados significativos, principalmente em áreas do Paraná, no estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais também. Essa chuva persiste ao longo deste domingo. Na segunda-feira ainda deve chover, especialmente em áreas produtoras de São Paulo e de Minas Gerais. Mas depois dessa frente fria, vem uma queda acentuada
na temperatura. Depois que a frente fria vai embora, vem na retaguarda uma massa de ar seco e de ar frio, ou seja, o tempo firme vai voltar a predominar, mas a temperatura vai cair de forma bastante acentuada. E no decorrer dessa próxima semana, o grande destaque é o potencial para a ocorrência de geadas, inclusive em áreas produtoras no centro ou sul do Brasil. No dia 18 de maio, o grande destaque já desse frio, nessa concentração desde o Rio Grande do Sul até áreas ali da região sudeste e do centro-oeste. Todas essas áreas já ficam sob o potencial para a ocorrência de geadas, mas principalmente nessas áreas em verde do mapa, desde o Rio Grande do Sul até o Paraná, com temperaturas mínimas que podem ficar abaixo de 1 grau. No dia 19, esse frio ganha ainda mais intensidade no sudeste. Atenção, produtores, em áreas principalmente de São Paulo e no sul de Minas Gerais, onde a temperatura também pode ser inferior a 1 grau. Mas, de modo geral, todas essas áreas destacadas nessa concentração do frio fica sob o risco para a queda acentuada da temperatura e até a ocorrência das geadas. E atenção, produtores de café, assim como no ano passado, que teve a ocorrência de geadas em importantes áreas produtoras de São Paulo, no Paraná e até em Minas Gerais, a expectativa de queda acentuada na temperatura nessa semana. Inclusive, eu separei algumas cidades aqui com o potencial para a ocorrência de geadas. Em Campestre, apenas 1 grau de mínima. Na cidade de Varginha, também Guaxupé, com 2 graus previstos para o dia 19 de maio. Em Três Pontas e também Ribeirão Preto, temperaturas de 3 graus. Então, todas essas cidades, assim como toda aquela área que a gente viu no mapa, com potencial para queda acentuada da temperatura, não se descartando a ocorrência de geadas em importantes áreas produtoras do centro-sul do Brasil. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais informações de uma história incrível da Serra da Mantiqueira.